Sejam muito bem-vindos a esta sessão de lançamento do livro da SEDES, Ambição, Duplicar o PIB em 20 anos. Convidamos a usar da palavra o Sr. Presidente da SEDES, Dr. Álvaro Beleza, seguindo-se o Sr. Presidente da Assembleia Geral da SEDES, Dr. José Roquete, o Sr. Professor Dr. Abel Mateus, que coordenou com o Dr. Álvaro Beleza a execução da obra, e, por fim, o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, que encerrará esta sessão. Muito obrigado. Sr. Doutor. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, Sr. Presidente da Câmara do Porto, meu querido amigo Dr. Rui Moreira. Quero, primeiro de tudo, agradecer a gentileza de receber a SEDES neste momento solene do lançamento do nosso livro na Câmara Municipal do Porto, neste átrio tão bonito. Quero cumprimentar o professor Abel Mateus, muito especialmente, que foi o mestre que coordenou todo o trabalho de todos os grupos de trabalho que agora são observatórios temáticos da SEDES e todo o trabalho desenvolvido por mais de 200 portugueses e portuguesas associados da SEDES que fizeram estes textos que deram este contributo essencial para a construção do livro, do primeiro livro, que acaba por ser o resumo de todos os textos que depois serão publicados na segunda e terceira edição com os textos completos dos grupos de trabalho. O professor Abel Mateus é um português especial, faz parte daqueles portugueses sábios que o país não pode descartar, a quem eu quero muito solenemente agradecer. Quero cumprimentar todos, mas tenho que cumprimentar especialmente aqui o Presidente da SEDES do Porto, o meu querido amigo António Tavares, o meu querido amigo Professor Carlos Alves, Vice-Presidente da SEDES, também do Porto, e todos os elementos da direção atual da SEDES e da anterior direção que levou a cabo as comemorações dos 50 anos da SEDES, a elaboração do livro, e muitos deles são coautores do livro, mas não foi por acaso que nós escolhemos o Porto para lançar o livro da SEDES. Eu faço aqui um bocado a meia-culpa porque eu vivi no Porto me fiz médico e não levarão a mal outros, mas tenho que agradecer muito a presença aqui de um dos meus mestres e com quem muito aprendi, para além da medicina, a maneira de estar na vida, o professor Sobrinho Simões, e tive a sorte e o privilégio de me formar numa faculdade de medicina tão ilustre e que continua a ser a faculdade de medicina por excelência no país. Tenho aqui também connosco, estão aqui connosco, alguns dos fundadores da SEDES e na pessoa do professor Valente Oliveira cumprimento os fundadores da SEDES do Porto. A SEDES nasceu também no Porto. A SEDES nasceu à volta de Francisco Sá Carneiro, entre outros, no Porto. E é um privilégio também, como veem, sou um privilegiado de coordenar esta associação e de ter ao nosso lado o atual Presidente da Assembleia Geral da SEDES, o Dr. José Roquete, que deve estar a chegar. Enganou-se, foi para o Palácio de Cristal e agora está a vir para aqui, mas que foi colega de liceu do Dr. Sá Carneiro, amigo, e esteve no início da fundação da SEDES. Eu estava a vir para cá de automóvel de Lisboa e quando se vem na autoestrada, nós a partir de certa altura, ali depois da Figueira da Foz, a Aveiro, começamos a ver menos automóveis e mais tiros, mais caminhões. Isto é o Norte. E isto tem a ver com o livro da SEDES. Portugal precisa de mais economia. Portugal precisa de melhores e mais empresas. E aqui no Norte, e o Porto, que é a verdadeira capital do Norte, é o Norte que é mais empreendedor, que é mais ambicioso e que tem a ver com esta palavra que está no título do livro, ambição. Portugal, às vezes, parece que tem medo de ter ambição. E eu sei, porque já cá vivi, que as gentes do Norte têm ambição, têm vontade de fazer,
Querer é poder e isso existe aqui no Norte. Trabalho, dedicação, esforço, com ambição, é possível atingir metas que porventura pensam que não são possíveis. Eu termino, antes de passar a palavra ao professor Abel Mateus, que nos vai falar do livro, para vos dizer que, de facto, Portugal não tem, do ponto de vista médico, e o professor Sobrinho Simões, que está aqui, com certeza concordará comigo, nós não temos nenhuma patologia, nenhum problema genético em relação a outros países da nossa dimensão, como a Irlanda, a Holanda, a Lituânia, a República Checa, que têm um PIB maior que o nosso, que têm um rendimento médio maior que o nosso, que têm salários médios e salários mínimos melhores que os nossos. Não temos nenhum problema. Nenhum. E, portanto, essa conversa de que não é possível duplicar o PIB em 20 anos é a conversa que nos puxa para baixo. Nós temos que ter energia positiva, temos que olhar o futuro de frente, com os pés assentos na terra. A SEDES procura fazer isso, baseado na evidência, baseado na ciência, para defender um Portugal que, no fundo, está no código genético da SEDES. Um Portugal mais democrático, mais justo, mais próspero para todos os portugueses e que ninguém fique para trás. Muito obrigado, professor Abel Mateus, agora é o meu amigo, conto-vos a apresentação do livro. Muito obrigado. Ora, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Álvaro Beleza, queridos amigos e amigas, eu vou rapidamente falar de algumas ideias centrais da mensagem que vem deste livro. Em primeiro lugar, queria dizer o seguinte: basta de estagnação da nossa economia, basta de uma pobreza de 20% da nossa população, basta de fuga dos nossos jovens para o exterior. Basta de tantas mortes que se poderiam evitar se tivéssemos um sistema de saúde eficiente. E eu poderia, daqui, fazer um rosário de todos estes males que nos afetam. É evidente que, se nós formos para qualquer outro país europeu, também haverá muitos problemas a resolver. Simplesmente, aquilo que me parece que falta em Portugal, em primeiro lugar, é a ambição. O nosso povo habituou-se a escolher governos que mantêm o status quo, não sei, por alguma razão de incerteza, mas infelizmente não tem havido uma mensagem por parte de nenhum governo que ambicione e que traga os portugueses para um nível de vida e um nível de produtividade que merecem. Se nós formos olhar para alguns exemplos, e aqui o Dr. Álvaro Beleza referiu que, por exemplo, nós temos alguns indicadores até que nos colocam próximos da média europeia. Eu cito, por exemplo, o caso das despesas em investigação e desenvolvimento, que já são 1,5%, coisa no género, do PIB. Mas se formos descascar o que é que isso significa, muitas dessas pessoas que vivem da despesa de investigação e desenvolvimento são uma espécie de proletariado do ensino superior. Os doutorados que acumulam bolsas de pós-graduação, mais pós-graduação, etc., e nada contribuem para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Nós temos, atualmente, das taxas mais elevadas a nível mesmo mundial e da Europa de formação de doutorados. Mas se formos relacionar isso depois com o crescimento do PIB, verificamos que alguma coisa está mal. Isto é um exemplo. Isto é, nós precisamos, por exemplo, de chegar a 3% de despesa de investigação e desenvolvimento do PIB, mas que seja verdadeira investigação, que uma grande parte esteja nas empresas, que os doutorados estejam nas empresas. Todos isto são novas políticas que a SEDES propõe e que são fundamentais para o país. Mais 2 ou 3 exemplos. Temos a maior taxa de centralização da despesa pública, que é algo também que é muito caro aqui
para o Porto e para as regiões fora de Lisboa. Mas verificamos que é preciso desconcentrar muitas destas atividades, que é preciso que o Porto e muitos municípios do interior tenham os recursos necessários e demos-lhe responsabilidades, porque há muitas das chamadas dos serviços públicos que têm maior eficiência quando eles são feitos a nível local. Por exemplo, o ataque à pobreza é claramente uma questão de política local. Mas para isso é preciso, por exemplo, os Estados Unidos têm as block grants que fazem as transferências suficientes para os governos locais para atacarem a pobreza e portanto, os problemas sociais. Outro exemplo que é importante e que me parece que é fundamental para o nosso país, e eu acho que o Porto está particularmente bem colocado para o fazer, volto novamente à questão do ensino superior. E deixem-me referir aqui mais uma vez um aspecto da educação que me parece fundamental. Nós temos, neste momento, com formação do ensino superior e secundário superior e ensino terciário, 31% da nossa população ativa. São 42%. Estamos na 31ª posição a nível da OCDE. Portanto, estamos quase na cauda da OCDE. É evidente que isto tem um grande lastro, porque um grande problema da história de Portugal, da nossa história económica, foi sempre o atraso educacional. Para mim, como economista, este é um aspecto fundamental. Mas o que é que precisamos de fazer? Tem sido um esforço bastante grande que se tem feito aqui na formação dessa juventude. Mas é preciso fazer mais. Aquilo que, por exemplo, aumentamos cerca de uns 20% nessa percentagem dos 41% em 20 anos, temos que os fazer mais 20%, mas em 15 anos. É possível fazer-se. Quando os jornalistas, com alguns tenho falado ultimamente, questionam a dizer, mas, Sr. Professor, é possível atingir agora uma taxa de crescimento do PIB média de 3,2%? O que eu digo é, com as políticas atuais, não é possível. Mas se nós mudarmos de políticas, é possível. Porquê? Olhamos para os países de leste, por exemplo, têm atingido taxas que têm-nos passado à frente, na convergência, uns atrás do outro. Estamos quase na cauda da Europa outra vez. Portanto, é possível. Agora temos que, em primeiro lugar, querer e temos que arranjar governos competentes que façam as políticas apropriadas. E volto novamente à questão do ensino superior. O Porto tem condições ideais para ter uma ótima universidade a nível internacional. As melhores universidades portuguesas, que são a Universidade de Lisboa e do Porto, estão colocadas na posição 400 a nível mundial. Nós deveríamos ter como bandeira, e é uma das bandeiras que a SEDES avança, ter pelo menos 2 universidades entre as 100 melhores do mundo. E é possível, e nós indicamos várias políticas, porque há determinados focos nas nossas universidades que já são das melhores a nível internacional. Portanto, o que é preciso é internacionalizar essas universidades cada vez mais. É preciso torná-las centros de investigação aplicada e depois fazer a ligação às empresas. Aqui o Norte é muito industrial e nós chamamos a importância que têm os centros de desenvolvimento tecnológico, que façam a ligação entre as empresas, os laboratórios e a universidade. Portanto, colocar aí os engenheiros, colocar aí os economistas, os designers, todos os marketeers, etc., todas essas pessoas que são necessárias para dar o apoio, porque temos muitas PMEs. E a única forma de as ajudar é agregar e dar o aconselhamento a essas empresas para elas poderem melhorar a sua produtividade e colocá-las a nível internacional.
Portanto, falei da questão das universidades, mas outro aspecto muito ligado é, por exemplo, criar 2 grandes parques tecnológicos no país. Os parques tecnológicos tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento dos tigres asiáticos, por exemplo, Taiwan, Coreia e as zonas económicas, por exemplo, da China, que hoje são potentados industriais. Mas isso cria-se agregando empresas, tornando as cadeias de produção, não é? Integrá-las localmente e através, mais uma vez, da investigação, do desenvolvimento e dessa integração. Nós damos particular importância ao desenvolvimento industrial do país. Reparem que as nossas exportações são hoje à volta de 40% do PIB, mas as nossas projeções dão que temos que chegar pelo menos aos 65% nos próximos 20 anos. E para isso é preciso fazer um grande reforço da nossa indústria. Mas também não posso deixar, será provavelmente para o nosso trabalho futuro, de sublinhar a importância do turismo. Neste dia que eu passei aqui no Porto, vê-se multidões de turistas aqui na zona central e na Ribeira, etc. Mas é um turismo de baixa qualidade, a maior parte dele. Portanto, temos que melhorar a qualidade desse turismo. E como? A revitalização urbana é fundamental. Nós continuamos a ver, e andei por várias ruas do Porto, existem imensas lojas fechadas, existem muitas zonas ainda degradadas. A revitalização que tem acontecido, e que sem dúvida está a acontecer, é algo que está ligado ao setor privado, ao próprio desenvolvimento económico, mas é fundamental que os governos regionais, o governo central, tenham estratégias de revitalização apropriadas. E eu gostava de dizer mais um basta. Basta de desperdiçar recursos que nos vêm da União Europeia. Portugal já recebeu nos últimos 20 anos o equivalente a 40% do PIB de fundos europeus. E qual foi o impacto? Continuamos quase estagnados. Agora está toda a gente a pensar que a bazuca vai salvar o país. Bem, olhem para o passado, salvou? Não, não salvou. Isto é, sem políticas apropriadas, sem políticos competentes, não conseguimos desenvolver o país. Basta de miséria, é necessário acumular mais riqueza. Muito obrigado. Uma vez que o Dr. José Roquete não chegará, Sr. Presidente da Câmara. Bom, José Roquete, se chegar, tem sempre tempo para falar, pode falar depois de mim, não terá qualquer problema, mas se não se importam, vamos continuar. Ele perdeu-se no caminho, foi para o Palácio da Bolsa, são coisas que ele ainda associa, se calhar, por um lado à sede, a última vez que lá estivemos, e talvez a mim o que muito me compraz. Portanto, não vamos levar a mal, mas se não se importam, vamos continuar. E queria começar por saudar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da SEDES, o Sr. Presidente da Assembleia Geral da SEDES não está cá, o Sr. Coordenador do Livro, os Srs. Vereadores, demais autarcas, a comunidade académica, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto e com muito interesse que o município do Porto acolhe aqui no espaço do Conselho o lançamento do livro Ambição, duplicar o PIB em 20 anos. A SEDE é uma das mais importantes associações cívicas do nosso país e habituou-nos ao longo de mais de 50 anos a desenvolver estudos e planos aprofundados, rigorosos e bem estruturados sobre a realidade socioeconómica portuguesa. Neste sentido, é muito gratificante para o município do Porto servir de palco à apresentação pública do livro Ambição, duplicar o PIB em 20 anos. Queria, pois, agradecer à SEDES, na pessoa do seu Presidente, o meu amigo Dr. Álvaro Beleza, a escolha deste local para a apresentação do livro.
São muito importantes os estudos que fazem o diagnóstico circunstanciado do país, promovem a análise e o debate sobre o futuro de Portugal e apresentam propostas concretas para o seu desenvolvimento socioeconómico. Sobretudo se esses estudos tiverem origem na sociedade civil e resultarem do trabalho de organizações independentes, compostas por quadros altamente qualificados e credenciados, como é o caso da SEDES. Em Portugal, a sociedade civil participa pouco, muito pouco no debate público. Raramente pensa enquanto comunidade, está muito dependente do Estado e revela insuficiente dinamismo para alterar o status quo, a palavra que o Sr. Professor aqui referiu e que é de facto a palavra, é a âncora que nos ata. Daí que não haja verdadeiramente uma tradição de think tanks em Portugal, o que também ajuda a explicar o déficit de pensamento estratégico do país nestes 48 anos de democracia. A Portugal não faltam só capital e outros recursos importantes. O país sofre, antes de mais, de uma crónica incapacidade de estudar, planear e executar com visão estratégica. Circunstância que se reflete, desde logo, na qualidade dos programas de ação governativa e tem repercussões em fatores críticos de desenvolvimento, como a definição de boas políticas públicas, a execução dos fundos europeus, a identificação dos investimentos estratégicos prioritários ou a mobilização de talento e recursos para projetos estruturais. Creio, todavia, que no que toca a think tanks, a situação está claramente a melhorar. A SEDES já não é a exceção que confirma a regra. Há hoje várias fundações e associações que estudam, debatem e apresentam propostas credíveis para desenvolver o país. Por outro lado, a Academia deixou de estar fechada à sociedade e, em conjunto com outras entidades públicas e privadas, aplica o seu conhecimento tecnocientífico na procura de soluções para os problemas de Portugal. Vou cumprimentar José Roquete e dizer... Então, depois vou-lhe dar a palavra. Nós antecipamos, como não estava, mas a seguir falará. Vai fechar, está bem? Vou continuar. Por outro lado, dizia eu, a Academia deixou de estar fechada à sociedade e, em conjunto com outras entidades públicas e privadas, aplica o seu conhecimento tecnocientífico na procura de soluções para os problemas do país. Mas nunca são demais os estudos e diagnósticos sobre o nosso Estado, até porque a realidade está a mudar a uma velocidade vertiginosa. Em menos de 2 décadas tivemos uma crise financeira global, tivemos o Brexit, o agravamento das alterações climáticas, a escalada da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, a pandemia de Covid-19, agora a guerra da Ucrânia e, não nos esqueçamos, a tensão ao largo de Taiwan. Além da tragédia humana, o conflito nas fronteiras da União Europeia entre 2 importantes produtores de matérias-primas está a ter efeitos severos em Portugal, na Europa, na economia mundial. Inflação galopante, crise energética e alimentar, uma profunda disrupção nas cadeias de abastecimento, abrandamento do consumo e do investimento, instabilidade nos mercados financeiros, desvalorização do euro, subida dos juros, travagem na globalização, contração do crescimento. Enfim, estamos perante uma tempestade perfeita, que está a pôr em causa a recuperação da economia mundial, passada a fase crítica da pandemia, quando todos nós pensávamos que íamos ter fatores de crescimento acelerado. Em suma, vivemos uma conjuntura muito volátil e que exige, por isso, soluções novas que respondam aos desafios que temos pela frente. Para tanto, é preciso pensar o país não apenas no curto, mas também no médio e longo prazo, de forma a criarmos as bases para um desenvolvimento socioeconómico sustentado. Pensar o seu futuro é o que a SEDES tem feito nos últimos 50 anos, como disse, e mais recentemente no seu 5º Congresso. Os resultados produzidos nesse encontro de 2021 estão agora plasmados num livro, Ambição, Duplicar o PIB em 20 anos. Coordenado do Sr. Professor Abel Mateus, o estudo da SEDES faz um diagnóstico profundo da situação
socioeconómica portuguesa e apresenta medidas muito pertinentes para o desenvolvimento do país. Trata-se, como se percebe pelo título, de um projeto ambicioso, na medida em que propõe algumas medidas de ruptura e traça como objetivo um crescimento médio da economia de 3,5% por ano. A ideia é romper com a estagnação económica do país através de políticas arrojadas em áreas críticas como o sistema fiscal, o mercado de trabalho, a segurança social, a educação, a saúde, a justiça, a indústria e, por último, e não é de só menos, a reforma do Estado. Em todas estas áreas, Portugal tem revelado pouca ambição, muito imobilismo e algum dogmatismo ideológico. Por isso, temos hoje um sistema fiscal pouco competitivo e muito injusto. O Serviço Nacional de Saúde está em acelerada degradação. A justiça é lenta, imprevisível e inconsequente. A produtividade e os seus níveis mantêm-se baixa. Falta qualidade pedagógica nas nossas escolas. A segurança social caminha para a insustentabilidade. A máquina estatal revela reduzida eficiência e a indústria precisa de mais inovação, tecnologia e, assim, capacidade exportadora. Creio que, dentre todas estas áreas, e até por causa da minha função atual, me obrigar a falar nisso, a reforma do Estado é a mais crucial, pelas externalidades que produz nos restantes setores e no tecido empresarial. Para um desenvolvimento harmonioso e contínuo, o país precisa de um Estado muito mais eficiente, muito menos burocrático, mais transparente, mais próximo de cidadãos, instituições e empresas. Esta premissa é ainda mais válida no momento presente em que era necessário responder às consequências socioeconómicas da pandemia, promover a rápida recuperação do país e amenizar os efeitos da guerra da Ucrânia. Acresce-se que o envelope financeiro sem precedentes que Portugal está a receber da União Europeia põe à prova a nossa capacidade de executar com eficiência, qualidade e celeridade os fundos comunitários, feitas as escolhas que já foram, e sobre elas não me vou pronunciar novamente, sabem qual é a minha opinião. Além de avultado, o pacote de ajudas prevista para o país terá de ser aplicado em diferentes períodos até 2029, circunstância que obriga à execução de projetos em prazos mais curtos do que em anteriores quadros comunitários. Com a agravante de que, no atual contexto, o aumento abrupto dos custos, sobretudo de matérias-primas, equipamentos e energia, pode inviabilizar muitos projetos e atenuar o efeito da alavancagem da economia através destes fundos europeus. Sem uma administração pública eficaz na gestão das ajudas comunitárias, o dinheiro europeu não vai chegar nas condições e no timing desejados ao tecido económico e social, inviabilizando investimentos com interesse para o país. A transição digital, é certo, irá tornar mais fácil e mais ágil e mais flexível a administração pública e a sua relação. Mas é conveniente ir mais fundo na reforma do Estado, eliminar redundâncias entre entidades públicas, otimizar a gestão dos serviços, descentralizar estruturas críticas e fazer um melhor uso dos recursos coletivos. O momento de grandes disrupções que estamos a viver acentua a importância do papel do Estado e a imprescindibilidade dos serviços públicos. Temos, aliás, assistido, não apenas em Portugal, em toda a Europa, agora também nos Estados Unidos, a um aumento do intervencionismo do Estado, justificado primeiro pelos efeitos económicos da pandemia e agora pela crise inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia. À semelhança do que aconteceu durante a pandemia, anunciam-se na Europa e nos Estados Unidos novos programas de emergência social, apoio aos setores de consumo intensivo de energia, incentivos ao crescimento económico e subsídios à produção industrial, nomeadamente de semicondutores. Verifica-se, pois, a emergência de um novo paradigma económico, em que o Estado se vê na necessidade de intervir nas cadeias de produção para suprir carências de mercado e garantir a competitividade e emprego,
coisa que nas economias de mercado não sucedia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É neste contexto que Portugal tem de operar uma transformação económica e social, aproveitando os novos fundos europeus e as oportunidades de modernização abertas pela transição digital, pela descarbonização da economia, pelos avanços tecnocientíficos e pela inovação empresarial. O modelo de crescimento com base em baixo custo de produção esgotou-se e torna-se necessário subir na cadeia de valor acrescentado, investindo mais no conhecimento, nas competências críticas, na inovação e nas tecnologias digitais. Eu não ia dizer o que vou dizer a seguir, e não o escrevi, mas vou dizer alguma coisa sobre a questão do Estado. No momento em que o papel do Estado se torna absolutamente crucial, se o Estado não for capaz rapidamente agora de fazer as suas reformas, nós vamos ter uma oportunidade perdida, porque o Estado vai ser mais uma vez um gargalo muito apertado para que haja crescimento económico. E quando nós pensamos na organização do Estado, mas também na organização política do país, deixo à vossa reflexão uma questão fundamental. Nos últimos 48 anos, nós desenvolvemos um país para os insiders e não para os outsiders. Por outsiders eu não estou a falar, seguramente, não é nos turistas que nos visitam, não é nas pessoas que estão ali fora a visitar-nos e que andam aqui a fazer compras. Quem são os outsiders e os insiders? Os insiders são aqueles que já estão instalados, que tiveram os contratos de arrendamento e que assim sabem que continuam a ter contratos de arrendamento possíveis. São aqueles que arranjaram emprego na função pública e que sabem que assim vão continuar sempre a ter um emprego. Que apesar de tudo sabem que vão ter acesso a uma reforma porque para eles ainda há uma reforma. Quem são os outsiders? Os outsiders são os mais novos. Os outsiders são mesmo os mais novos. E nós estamos a desperdiçar os outsiders, principalmente naquilo que é o Estado. E depois isto alarga-se naturalmente a toda a economia. E aqui se explica imensa coisa. Explica-se, por exemplo, o facto de haver uma geração que não tem filhos. Se falarem com os vossos filhos, aqueles que são da minha idade, os vossos filhos dirão que só são classe média se tiverem 0, 1 ou 2 filhos. Se tiverem 3 filhos, passam a ser pobres. É este o Estado. Mas isto é o Estado. Foi isto que nós criamos. Mas, enfim, eu não queria avançar por aí, porque isso levaria a um outro texto e não quero tirar a palavra ao Zé Roquete, que vai acabar a sessão. E voltemos então ao livro. Neste pressuposto, o livro Ambição de Duplicar o PIB em 20 anos é um contributo importante para a transformação socioeconómica do país e consequente adoção de um modelo de desenvolvimento mais inteligente, mais sustentável e inclusivo em Portugal. Com este livro, a SEDES demonstra a sua vitalidade de sempre e o seu inconformismo que lhe conhecemos de outros momentos históricos, em que foi um agente muito ativo no processo de democratização de Portugal e da liberalização da sua economia. Parabéns à SEDES pela qualidade deste livro, pela consciência que ele revela. A SEDES apareceu num tempo de uma primavera, que afinal não era uma primavera. Esperamos que este outono seja de facto uma primavera e que possamos mudar os nossos caminhos. Muito obrigado a todos. No uso da palavra, Sr. Dr. José Roquete. Antes de mais, uma boa tarde a todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto, Sr. Presidente do Conselho de Coordenação da SEDES, Sr. Professor Abel Mateus, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, as minhas desculpas pelo atraso. Eu cheguei ao Porto às 5 menos 5, a Massarelos mais exatamente. Eu não podia deixar de estar aqui hoje, em qualquer caso de circunstância. Sou um filho desta terra, do seu espírito, em todos os sentidos, ao longo da minha vida, foi sempre qualquer coisa que esteve presente, que me trouxe todos os desafios que foram aparecendo, que me gerou, em algumas circunstâncias, a capacidade de resistir, de ser inconformista, de pretender, apesar das circunstâncias várias, porque ao longo do tempo a minha geração passou,
conseguir efetivamente ultrapassar aquilo que às vezes parece ser quase impossível. E esse é um espírito da cidade invicta, não é? Em qualquer caso e circunstância, e daqueles que fizeram aqui as suas vidas e que aqui se prepararam para o enorme desafio que a vida hoje muito especialmente é. Quando foi feita a escolha da apresentação pública do trabalho feito ao longo destes últimos anos e meio nas sedes, eu não pude deixar de ficar satisfeito e de sentir que era importante, de facto, que por aqui começássemos o desafio que estamos a fazer ao país. Porque aquilo que a sede está a fazer nesta altura é um desafio claro e evidente. Temos no diagnóstico, poderão dizer-nos em algumas circunstâncias que o diagnóstico poderá não ser exatamente assim, poderá estar um bocadinho mais desviado aqui ou ali, mas é um diagnóstico. Esse diagnóstico gera e gerou uma quantidade de perspectivas, de alterações e reformas, que é essa sim a essência dentro daquilo que tem sido o espírito das sedes desde a sua fundação há 51 anos, e nessa perspectiva esse é o grande desafio que a sedes hoje traz ao país. E temos começar por aqui. Começar por aqui significa também que há um longo trajeto a fazer e há uma perspectiva também cada vez mais determinada, cada vez mais sustentável, mas que sabemos não vai ser fácil. Mas acredito, sinceramente, que aquilo que tem animado o nosso espírito, desde a fundação das sedes, vai, nesta altura, para mim, pessoalmente, penso que talvez seja mais importante aquilo que a sedes traz agora ao Portugal de 2022 do que eventualmente no período ainda do regime anterior, que foi o que gerou fundamentalmente a fundação das sedes. Muito obrigado ao Porto pelo acolhimento que nos fez e espero que os que aqui estão, os que terão oportunidade de nos ouvir e de ouvir aqueles que se vão seguir, sintam como nós sentimos a necessidade urgente de alterar, a necessidade urgente de desinstalarmos o país e os portugueses, de alguma forma também, no sentido de termos um Portugal em que a ambição se transforme realmente em resultados concretos. Muito obrigado. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, dá-se por encerrada esta sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde.